Boa tarde. Estou aqui para a segunda parte da aula da SUI. Eu acho que hoje vai ser a primeira aula de fato. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de outubro. A primeira aula aconteceu ontem, dia 1º. Hoje vai ser a segunda aula. E como já deu um dia todo, eu estou vindo aqui ensinar a como resolve o primeiro desafio que o Água passou para vocês no Bootcamp. Então, vamos lá. Tá, então vamos pelo básico. A gente já vai. Dessa vez a gente vai precisar instalar o Git. Então, aqui na instalação do Windows já temos aqui o site, certo? A versão que vocês têm que baixar é essa aqui, tá? Git for Windows x64. Feito isso, vai vir esse arquivinho aqui, a gente pode abrir ele, ele é um executável, um instalador. Apertar aqui em instalar, ele provavelmente vai dar um erro aqui no meu ou vai atualizar. Ah, vai atualizar, então no caso aqui deve seguir o mesmo caminho. Se os passos aqui não forem o mesmo, não se preocupe, a única coisa que vocês têm que fazer é vir aqui e apertar no botão de Next, 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 Install. Vocês não vão mexer em literalmente nada. A única coisa que vocês vão fazer é apertar no botãozinho que aparece nesse canto aqui de Next ou Install, certo? Então, tá terminando o download aqui. Beleza, terminando de instalar, ele vai aparecer isso aqui. Você pode desmarcar essa caixinha aqui ou não. A única coisa que ela vai fazer é tentar abrir o navegador para falar sobre as atualizações. Então, beleza, esse instalador aqui a gente já pode apagar. Agora vamos voltar lá para os outros passos. Beleza, terminamos a instalação do Git. Agora precisamos configurar ele. Então, depois de ter instalado o Git, vocês vão precisar abrir ele. E ele vai vir como esse aplicativo aqui, Git Bash. Pode abrir ele aqui. E, e nos passos aqui, você pode ver que ele tem um git config. A gente vai utilizar exatamente os dados que a gente tem no seu usuário do GitHub. Então, vou deixar o link do GitHub aí na descrição. Vocês vão criar uma conta. E a conta que vocês criaram, aqui no caso do user.name e user.email, tem que ser os exatos mesmos dados, ok? Então, no meu caso aqui, o meu nome é Sazuto desse jeito aqui, com um W. Infelizmente já roubaram meu nick de Sazuto, então eu coloquei com um Wzinho ali. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Precisa digitar esse git config, eu vou só copiar e colar, certo? Notem que Ctrl C e Ctrl V dentro do terminal não funciona. Se vocês quiserem usar isso, tem que ser Ctrl Shift C ou Ctrl Shift V, ou com o botão direito do mouse vocês conseguem colar. No caso do Git Bash, ele aparece uma lista aqui, mas em um terminal de comando ou no PowerShell, ele simplesmente cola, tá? Ele não aparece nem esse menuzinho. Então, beleza. Eu vou colocar aqui o meu nome no Git. Opa, deu erro porque eu digitei errado. Então, beleza. Git config, global user.name e o nome. Show. Agora já foi. Agora a gente pode colocar aqui o e-mail. Então, ao invés de ter as aspas aqui, como tinha no name, a gente não precisa nesse caso. Mas aqui eu vou colocar o meu e-mail. Vou tapar aqui porque eu não quero que vocês vejam. Show. Finalizei isso aqui, agora eu já posso fechar. Beleza. O próximo passo é a gente importar o repositório que o Água disponibilizou aqui pra gente. A gente primeiro vai precisar baixar um editor de código. Eu já tenho ele aqui, que é o GitHub, que é o VS Code, mas eu vou mostrar como é que baixa ele também. Então, só vem aqui no navegador, digitar VS Code, vai ser esse primeiro link aqui do Visual Studio, code.visualstudio.com, e logo quando você chega aqui, já tem um botãozinho de download for Windows, certo? Já fez a instalação, vou abrir ele aqui. Tem que aceitar os termos aqui, avançar, avançar e instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho o VS Code aqui na minha máquina, então se pode dar algum conflito, desinstalar as coisas que eu já tenho salvo aqui, eu prefiro evitar, tá? Mas é só apertar no botão de instalar e finalizar. Feito isso, você pode abrir o VS Code que ele vai vir dessa forma aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir uma pasta para a gente começar a trabalhar. Eu recomendo criar uma na área de trabalho, uma nova pasta com qualquer nome, pode ser SUI ou qualquer outra coisa. Eu vou apertar aqui em Open Folder ou vir aqui em File e Open Folder. Deve ser abrir pasta se estiver traduzido direto para português. No meu caso está em inglês, então Open Folder. Vou lá na minha área de trabalho e eu entrei aqui nessa pasta SUI Steps, beleza? Que é uma pasta que eu criei na minha área de trabalho. Vou selecionar ela aqui. E agora ele ficou desse jeito. O que a gente vai fazer? Agora a gente precisa clonar o repositório como o Água pediu lá no. Como o Água deixou lá na documentação.
Então temos aqui clonando o repositório localmente. Como é que isso aqui funciona? É só você copiar e colar esse código aqui, ou você pode aprender exatamente como é que clona um repositório no GitHub. Então, como é que funciona? A gente vai ver aqui em terminal, new terminal. Tem um atalho para você fazer isso, tá? Que é o Ctrl e o botãozinho que fica do lado esquerdo do número 1 no teclado, eu chamo de apóstrofo. E aí ele abre esse terminalzinho aqui pra gente, beleza? O que que a gente vai fazer? Vai usar o comando git clone. E então a gente vai colar o link do repositório. Não é simplesmente vir aqui e pegar o link, tá? Tem que, em todo o repositório do GitHub, tem esse botãozinho code. A gente vai apertar nele. Aqui em HTTPS mesmo, a gente vai copiar isso aqui. Tem um botãozinho de copiar aqui do lado. A gente pode só clicar aqui e dar um Ctrl C. Volta lá pro VS Code. E aqui já aplica aquela lógica que eu falei, que se eu apertar com o botão direito do mouse, ele já cola sozinho sem eu fazer mais nada, tá? Sem aparecer nenhuma telinha para colar. Ou Ctrl Shift V também funciona. Então eu vou apertar Enter aqui. Pode ver que ele já criou uma pasta aqui dentro chamada Sui First Steps. Vai ter aqui tudo que a gente tá vendo. A gente basicamente copiou tudo que está aqui para dentro da nossa máquina. Então agora a gente pode ir para os primeiros passos de fato. Então aqui dentro de back-end, a aula ela foi introduzida dos primeiros passos aqui nessa pasta back-end 00 intro e tem aqui o arquivo, certo? Então a gente vai abrir ele como um todo aqui. Então eu vou aqui em File, Open Folder. E aqui, lá no Sui First Steps, no Sui Steps, que foi uma pasta que eu criei, você pode ver aqui que já tem a pastinha que a gente clonou do repositório do GitHub. Eu vou entrar nela aqui. Vou entrar na parte de back-end, 00 intro, que foi o primeiro vídeo, e posso dar um selecionar pasta. A partir daqui a gente já tem o nosso primeiro projeto, tá? Então aqui você pode ver que já tem em sources o arquivo move, que é o que a gente vai utilizar para fazer os testes, tá? Então a gente já pode rodar ele aqui uma primeira vez. Vou abrir o terminal aqui, que a gente pode vir em new terminal ou apertando o Ctrl apóstrofo, como eu mostrei. E aqui pode ver o caminho das pastas, tá? Aqui a gente precisa rodar o teste que foi o que o Água ensinou. Então, sui move test. Show. Pode ver que ele já passou aqui e imprimiu o Hello World, que é o que está escrito aqui, tá? E agora a gente vai para o desafio, né? Que é imprimir a logo da Sui dentro do arquivo do Move, que foi o desafiozinho que ele passou para vocês, né? Dentro do arquivo readme.md vai ter aqui a aulinha, né? Vai ter a logo. Nossa, eles colocaram o arquivo em português agora, coisa linda. Bom, show. A gente precisa fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar ele todo, tá? Da linha 166 até a 220. Posso dar um Ctrl C aqui. E a gente vai simplesmente trocar esse Hello World. Muito cuidado, porque aqui importa as aspas, tá? A única coisa que é tratada como texto é do H do Hello World até a exclamação. Tudo aqui é texto, o restante é código. E se você trocar alguma coisa, vai quebrar. Então eu posso apagar aqui, vai estar dentro Você pode ver que ele está dentro das duas aspas. Então eu só vou colar logo da Sui. Se eu só tentar rodar aqui, você pode ver que ele vai dar um monte de erro e não deu certo. Por que que isso acontece? Porque a quebra de linha aqui importa. Ele trata a quebra de linha como se fosse um caractere válido. E não é válido. Então a gente precisa apagar essa parte aqui e colocar. A gente tem que vir na linha de baixo, na linha 7 aqui, nesse comecinho. A gente pode apertar backspace, tá? A tecla de apagar um caractere, e você pode ver que ele vai deixar na mesma linha. A gente vai precisar deixar tudo isso aqui dentro da mesma linha, porém usando as quebras de linha. Como isso funciona? A gente vai usar o código de quebra de linha, que é barra invertida N. Então você pode ver aqui. Então você pode ver bem aqui que ele tem a quebra de linha N. A gente vai fazer isso com todas as linhas aqui e jogar uma quebra de linha. Então deixa eu mostrar aqui como é que faz na prática. Então vem na linha 7, remova a quebra de linha, adiciona uma quebra de linha com o código. Enfim, vai fazendo esse passo para todos. Eu vou recomendar fazer só isso aqui, né? Adicionar a quebra de linha em todos os cantos. E agora é só ficar removendo as linhas. Esse passo é um pouco chato, mas é o necessário. Beleza, tô na última linha aqui, vou jogar ela para cá. Show.
Feito isso, você pode ver que ele ficou uma linha gigantesca. Então, eu vou tentar rodar o comando aqui, né? Sui move test. E pronto, pode ver que o teste passou e a logo da Sui está aqui à mostra pra gente. E é isso, beleza? Bom, para vocês que são mais exploradores e estão querendo criar o próprio projeto de vocês ali dentro da para Move e querem criar seus próprios arquivos, né? Seu próprio Move, seu próprio introdução, lembrem-se que a estrutura do código precisa ser exatamente assim. Sources, pode apagar o build aqui, porque ele só aparece quando a gente usa o comando de sui move test, tá? Ou build. Então, tem que ser dessa exata estrutura aqui. A pasta se chama sources, o código tem que ser o mesmo nome aqui em introdução e, por exemplo, na introdução, tem que ser o mesmo nome do arquivo, o módulo, tá? E move, e no move.toml, lembra que em addresses aqui também precisa. O nome não precisa, beleza? Não faz tanto sentido. Mas no caso aqui do addresses, precisa ser o mesmo nome que esses três. Fechou? O readme aqui, ele só tá aqui por causa da aula da SUI, né? Do Bootcamp, ele não é um arquivo necessário. Então, mas são essas três coisas aqui. Sources, o nome do arquivo ser o mesmo do módulo. E em Move aqui, o nome em addresses ser o mesmo do módulo também. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se dê uma clareada aí na mente. Então, até a próxima. Tchau. Eu estava editando aqui o vídeo e esqueci de falar uma última coisa. O fato de eu ter alterado aqui, eu precisava ficar salvando. Vocês podem ver que se eu fizer alguma alteração no código aqui, ele vai aparecer essa bolinha aqui do ladinho do código, do arquivo, desculpa, e precisa apertar Ctrl S para salvar, beleza? Mas o meu só não precisei porque eu tenho o autosave ativado, que aqui em File tem um autosave ou em português salvamento automático. Aí o meu tá habilitado e toda vez que eu digito alguma coisa ele já salva sozinho, eu não preciso ficar apertando Ctrl S. Agora sim, tchau.